Fala galeríssima, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar a Grécia Central e do Norte. Hoje a gente vai falar sobre a Euboea, que é uma ilha próxima à Grécia continental. Que nem todo o resto da Grécia, ela geralmente tem montanhas em volta com uma planície ali no meio, né? Na verdade, assim, deve ter um monte de montanhas e planícies em vários lugares da Grécia, né? E aí a galera fica, tipo, na planície que tá em volta por montanhas, né? Porque todos os lugares que a gente viu é assim, né? Mas então ela é uma ilha próxima ao continente. O litoral dela é ruim para portos, essas coisas. Então não se desenvolveu muito assim comercialmente, mas a gente vai ver que ela teve foi muito importante para navegação. Então ela tem algumas passagens difíceis de se navegar, mas ela ficou bem rica, em parte por causa da madeira, do minério que tinha lá. E devido às montanhas que dividem a ilha, ela nunca conseguiu ter uma unidade política, que nem algumas outras regiões. E ao contrário também das outras regiões em gerais, o povo nativo não foi conquistado por invasores. Ele chama invasores de proto-históricos, né? Porque é uma galera que chega mais ou menos na época em que está começando a ter os registros históricos. Então, na Euboea, a união desses povos foi muito mais lenta, mas ela é considerada como um território da Jônia. E ela seria mais pura em termos de... Seriam jônios mais puros do que os atenienses. As principais cidades-estado são a Calcis e a Eretria. Várias vezes eu escrevi errado. Peraí. Isso aí, Erétria. Então, Calcis e Erétria, que são as duas cidades principais. Então, apesar das dificuldades para a navegação, eles parecem terem sido os primeiros a estabelecerem uma talassocracia desde a Creta antiga. Aí eu achei estranho porque eu não tinha ouvido falar nada que Creta tinha sido uma talassocracia, mas realmente eles tinham colônias, né, no resto da Grécia, nas Cíclades também, né? Mas eu não lembrava de ter ouvido falar dos minoicos, né, como uma talassocracia, mas de qualquer forma. A exploração do Mediterrâneo Ocidental partiu da Euboea, né, que é a ilha inteira. Então eu chamei eu acho que o adjetivo é euboeus, não sei como é que chama, mas a colonização pelos euboeus durou de 800 a 650 a.C. Ou seja, começou 50 anos antes dos outros movimentos coloniais e terminou 100 anos antes também. A gente teve um vídeo só sobre isso, né, as migrações. Eles fundaram colônias na Itália, sobretudo, na Sicília e alguma coisa na Macedônia. A precocidade, né, quer dizer, o fato de eles terem começado as migrações, as colônias 50 anos antes. Na verdade, acho que essa é outra, né, porque a que a gente viu era mais, acho que a gente vai ver ainda sobre essas colonizações, porque a que a gente viu era antes, né, era século 10, 11, não era? Isso mesmo, as invasões dos Dórios foram no século 11, então a gente vai ver o próximo capítulo vai ser sobre a expansão colonial. Então esquece o que eu falei. Mas então foi de 800 a 650 a.C. Faz sentido, né? Porque ela é anterior a essas colonizações, então o próximo capítulo vai ser as colonizações, beleza. Então essa precocidade, o fato da Euboea ter começado a fazer colônias antes, o autor atribui à necessidade de terra, que os fez sair para o mar mais cedo. Porém, o desenvolvimento da indústria acabou suprindo as necessidades da ilha, e então eles não precisaram sair continuando atrás de colônias. Ele fala que o ferro de Calcis, que é uma das cidades que a gente já falou, né, era considerado o melhor da Grécia e a sua cerâmica era excelente. Os euboeus foram governados por uma aristocracia e tinham o apelido de criadores de cavalos, o que indica que a elite vinha de latifúndios. Não sabemos se ela também detinha poder sobre a indústria, porque a indústria foi muito importante para eles, né? Mas a aristocracia parece ter vindo da terra, do latifúndio. E a gente não sabe, pô, como assim? Se a indústria é tão importante,
quem deveria deter o poder, a aristocracia, não deveria ser da indústria? Mas então será que eles tinham, tanto eles vinham da terra, quanto tinham poder sobre a indústria? Então isso a gente não sabe. Então dessas duas cidades principais, a Calcis e a Erétria, a Calcis, que como ela desenvolveu é com CH, né? Chalcis, com CH, eu não sei como é que se pronuncia. Mas ela buscou mais rotas comerciais, porque ela teve bastante indústria. E a Erétria, era assim mesmo que falava, cara? Erétria, esses nomes, viu? Erétria, cidade na Grécia. É uma personagem de um livro também, vai deixar pra lá. A Erétria, ela tentou fazer algumas expansões militares, conquistar algumas cidades, mas não deu muito certo. As duas cidades se ajudavam às vezes para fundar novas colônias, mas muitas vezes disputavam por estar em pontos opostos de uma mesma planície fértil e pequena. Então tinha lá uma planície onde as duas estavam, né? Então uma de cada lado, e aí como elas tinham que disputar essa terra que era relativamente pequena, né? Elas entravam em guerra. Então ele passa um tempo explicando sobre a guerra. Tem um nome lá que é Lelantina, por causa do rio que tava lá, né? Chama Planície Lelantina, eu acho, a região. E aí fala quem que entrou de qual lado, foi aliado de qual cidade, mas eu achei que não valia muito a pena, assim. Em geral, eles não tiveram contribuições para a cultura, porém vocês lembram que elas criaram algumas colônias na Itália, né? E o alfabeto de Calcis foi levado para a Itália e deu origem ao nosso alfabeto latino. Então isso aí é bem da hora. E aí a gente termina o capítulo com Delfos, que ela está localizada na Fócida, que é aquela região que a gente viu no último vídeo, mas ela se tornou independente na Primeira Guerra Sagrada, que foi basicamente uma guerra para as outras cidades exercerem domínio sobre Delfos, né? Para não ficar na mão dos fósseis. Então, como vocês sabem, lá tinha o oráculo, né, que fazia as adivinhações, e a adivinhação era praticada em toda a Grécia, porém Delfos era o centro. Então, eu estava vendo que na bibliografia do capítulo sobre a religião grega, tem um livro de um cara chamado Boucher-Leclerc, chama História da Adivinhação na Antiguidade. É um livro de 4 volumes, escrito em 1879. Porque assim, a gente soube falar do oráculo de Delfos, mas tinha vários oráculos, né? Até eu falei no episódio sobre o rei da Lídia, né? Que ele mandou 200 mensageiros para 200 oráculos para conquistar, para ver se ia dar certo a guerra. E ele perdeu a guerra. Mas então o autor fala que a vista de Delfos, quando você chega em Delfos, é bonita assim, e o oráculo era bastante antigo. Então talvez ele tivesse muito prestígio por causa dessas duas coisas. Porém tem muitos lugares bonitos na Grécia, né? Muitos oráculos em lugares assim, e tem alguns oráculos que são mais antigos que o oráculo de Delfos. E a localização dele nunca se tornou uma rota comercial, então também você não pode dizer que foi por motivo de localização, porque se a localização fosse boa, tivesse numa trajetória boa, teria se tornado uma rota comercial. Ainda mais com o oráculo lá, né? Mas isso nunca aconteceu, então fica a dúvida. Delfos já era um local de culto desde o período minoico. Era uma deusa da terra que tinha lá. E o culto a Apolo terminou se misturando com esse, porque Apolo veio depois, bem depois, né? Comparado com os minoicos, especialmente. Quando chegam os Dórios, tem uma história de Hércules entrando no oráculo de Delfos como um invasor. Então isso seria tipo uma prova de que a princípio os Dórios não eram muito fãs do oráculo de Delfos, mas eles terminam por aceitar Apolo tanto quanto os outros. O autor não acredita na evidência tradicional de que que os vapores eram vindos da Terra para gerar êxtase na Pítia. Pitia, né? Porque assim tem aquela lenda de Apolo derrotando a deusa, uma serpente, né? Uma serpente Pitão, alguma coisa assim. E aí e nesse lugar que está o oráculo. Então essa Pitia era uma Pitia era uma mulher
que ela entrava em um êxtase, em um transe, falava um monte de coisa nada a ver, e os sacerdotes do templo transformavam a fala dela a princípio em versos hexâmetros, depois isso mudou, virou só em prosa, e aí eles davam um significado. E aí tinha essa teoria que vem da tradição de que ela inalava certos vapores, que deixavam ela em êxtase. E o autor só fala que ele não acredita nisso e não dá tipo nenhuma evidência. Mas a questão é que eles podiam, como eles transformavam a fala dela em uma poesia e depois davam um significado, eles podiam tipo dizer o que eles quisessem, assim. Então ele é bem cético nesse sentido, né? Aí algumas análises sobre o papel do oráculo. Delfos não teve nenhum papel na reforma da religião grega nas grandes mudanças de pensamento. Preferiam, eu coloquei, jogar seguro e não se arriscar. Eles parecem ter aquele mínimo de virtudes comuns que é necessário para se fazer sucesso. Eles não eram contra os outros deuses e seu lema era nada em excesso. Então, assim, eles nunca fazem nada que é arriscado, que pode colocar eles em perigo. E essas virtudes comuns é tipo um discursinho assim, sei lá, meu, água com açúcar, assim, que é só pra pessoal ver que tem alguma sabedoria, assim, mas não é nada profundo, assim, é só o mínimo pra você ter fama e o prestígio, sabe? Não é algo muito difícil, muito complexo, muito profundo. Se bem que, teoricamente, todo mundo ia lá, né? Pessoas de todos os níveis, né? Então, também não podia ser algo muito. Aqui sou eu tentando relativizar aí, mas não podia ser algo muito complexo também, né? Porque tinha muita gente simples que ia lá, né? Até onde eu saiba. Contudo, eles ensinaram que o assassinato era errado e que uma ação não deveria ser julgada apenas por seu valor externo. Quando a escravidão começou a avançar, eles incentivaram a manumissão. Essa é a palavra que ele usa, é um sinônimo de alforria, né? Você libertar o escravo. E criaram uma compra fictícia de escravos em que eles se tornavam servos de Apolo e na prática estavam livres. Eles faziam lá um negócio que o cara se tornava então um servo ali do templo de Apolo, mas na prática ele estava livre para sempre, assim. Então é um negócio legal que eles fizeram. A relação do oráculo de Delfos com o dinheiro era exemplar em comparação com o resto da Grécia, e a importância do oráculo está na unificação dos costumes e da religião grega. Beleza, galera? Então um vídeo mais simples, mais rápido. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, ou quer dizer, a próxima semana, né, em que teremos vídeo, não sei quando. Espero que semana que vem nós vamos ter. Deixa eu carregar aqui. Eu acho que é a expansão colonial da Grécia. A expansão colonial da Grécia. Beleza, galera? Então, até mais. Espero que tenham gostado. Se inscreve, deixa um like, comenta. Valeu. Até mais. Boa semana.